temos observado o que tem acontecido no mundo, e quando nós nos atentamos para os últimos acontecimentos, quando nós observamos o que tem acontecido na geopolítica mundial, nós conseguimos perceber como tem aumentado o número de conflitos pautados em interesses humanos, mas que também culminam para aquilo que já está escrito. O Senhor está conduzindo toda a história da humanidade, que está sendo preparada para a manifestação do iníquo. Antes que isso aconteça, experimentaremos como igreja a chamada grande apostasia. Nós estamos vendo os sinais estão visíveis. Temos ouvido sobre não apenas rumores de guerra, temos ouvido sobre as guerras em si. Além disso tudo, nós temos dentro dos países os conflitos internos. Se pensássemos um pouco só sobre o continente africano, nós iríamos nos deparar com muitas atrocidades que acontecem lá, mas a mídia não mostra. Agora, a hora da vez é o que está acontecendo na Palestina. Mas nós estamos tendo tensões no Iêmen, nós estamos tendo tensões em Taiwan, nós estamos tendo tensões ainda no leste europeu, nós estamos vendo tensões ainda entre Rússia e Ucrânia, nós estamos vendo tensões no continente asiático, nós estamos vendo o mundo em uma tensão, e tudo isso tem a ver com conflitos de interesses. Mas não basta essa realidade. Nós temos experimentado e temos visto o avanço na aceitação de valores que são explicitamente contrários aos valores do Senhor, não apenas no mundo, mas temos visto isso no contexto da igreja evangélica mundial. A aceitação de valores contrários às palavras de Cristo nosso Senhor. É interessante, meus irmãos, porque tudo isso mostra exatamente o que nós acabamos de afirmar. Tudo está sendo preparado para a grande apostasia e a manifestação do iníquo, como Paulo escreveu aos Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E, meus irmãos, os verdadeiros discípulos, eles estão começando a sofrer uma pressão fora do comum. Os verdadeiros discípulos de Cristo estão começando a experimentar e a sentir uma pressão que, como disse o pastor Steve Lawson, há uma sensação de que o mal está muito perto de nós. É possível sentir a pressão. A verdadeira igreja está sentindo essa pressão. Parece que o mal está no quintal de nossa casa. E se você, meu irmão, minha irmã, se você está confortável e se você não está percebendo essa realidade, leia Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 11 até o versículo 14. E depois de você ler esse texto, peça a Deus para despertar você do sono. Porque você está dormindo. É hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação ela está mais perto do que nós podemos imaginar, diz Paulo. Meus irmãos, a verdadeira igreja que segue o verdadeiro Cristo está sendo pressionada cada vez mais quanto aos valores do reino. Por isso a igreja, ela não existe e ela muito menos resiste tendo em seu meio adeptos à fé evangélica. No dia mau, essas pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas, elas não vão suportar o dia mau. Elas não vão resistir. E sempre foi assim na história do povo de Deus. Sempre foi assim na história da igreja. Mas hoje em dia, nós percebemos, queridos, cada vez mais, que a noiva de Cristo, a noiva
que está esperando a manifestação do noivo, ela precisa ouvir cada vez mais sobre o noivo. Porque a noiva, ela precisa ter convicção de que quando aparecer é o noivo de fato. A noiva precisa ouvir do noivo, porque a noiva precisa pensar e dizer e ter certeza: eu sei quem ele é. Eu sei quem é o Cristo que eu confesso, eu sei quem é o Cristo que eu professo, eu sei quem é o Cristo que eu sigo, eu sei quem é o Cristo que eu espero. A igreja precisa ter essas convicções, pois afinal, meus irmãos, tudo é sobre Ele, tudo é sobre Jesus. Por isso nós estamos observando essa série que iniciamos domingo passado, sobre o verdadeiro Cristo. Há um temor no meu coração, não apenas no meu, mas de muitos pastores, de que muitos estão presentes nas igrejas evangélicas seguindo um falso Cristo. E isso é visto na forma como essas pessoas, eles estão vivendo a vida cristã. A caminhada cristã, ela determina o Cristo que esse cristão está seguindo. E hoje nós vamos continuar observando um episódio que aconteceu logo após o Sermão do Monte, quando Jesus se depara com 3 pessoas, 3 realidades. Esse contexto tem a ver com seguir a Cristo. E Jesus nos ensinou muitas coisas e ainda nos ensina muito mais. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas 9, vamos ler todo o texto. Eu vou pensar com os irmãos apenas nos versículos 59 e 60, mas eu quero ler do 57 ao 62. Lucas 9, 57. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu vou segui-lo, para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, eu quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra, Senhor, ela direciona a nossa alma para o Senhor. Por isso, ó Deus, ela foi lida. E eu peço ao Senhor que, pela tua misericórdia, o Senhor me capacite, mesmo com todas as minhas limitações, a entregar a esses meus amados irmãos e irmãs a palavra do Senhor. Ela nos santifica, ela nos direciona, mas ela também traz salvação ao pecador que ainda não foi encontrado pelo Senhor. Deus, que esta noite seja noite de salvação, que essa noite seja noite de redirecionamento, que essa noite seja noite de louvor para a tua glória, na exposição da palavra do Senhor. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vimos que a primeira realidade na vida de um verdadeiro discípulo é que todo aquele que segue o verdadeiro Cristo, ele precisa ter um conhecimento real sobre Jesus. Jesus não pode ser seguido por pessoas que têm o conhecimento parcial dele, mesmo que essa parte que o discípulo tenha de conhecimento seja correta, como aquele homem que vimos domingo passado. Ele chama Jesus de Messias, de mestre, ele tem uma visão correta sobre Cristo. Jesus, ele era o mestre, mas o que ele pede revela que o coração dele estava muito distante do verdadeiro Cristo. Nós vimos, meus irmãos, que é a visão que eu tenho do Senhor que determina a minha caminhada cristã no mundo.
Por isso que é possível perceber o Cristo que o crente está seguindo a partir da caminhada cristã dele. Enquanto os que seguem o verdadeiro Cristo estão orando: Pai, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os falsos discípulos que estão seguindo falsos cristos, eles vivem como se a oração deles fosse: Pai, venha a nós o meu reino e seja feita a minha vontade, se possível, na terra como também no céu. Assim vivem aqueles que estão seguindo o verdadeiro Cristo. Esses estão dentro das igrejas. Esses estão cultuando a Deus. Mas o texto no versículo 51 diz que Jesus, ele sabendo que estava chegando o tempo da sua partida, ele desejou, o texto diz que ele manifestou em seu semblante o desejo de ir para Jerusalém. E quando ele estava nesse caminho, um escriba fez uma declaração de compromisso. O escriba disse: Senhor, mestre, eu vou seguir o Senhor por onde o Senhor for. Mas ele não sabia o que estava dizendo. Ele não sabia o que Jesus iria fazer em Jerusalém. Ele não sabia que caminho é esse que Jesus estava para percorrer, quando ele disse: eu te seguirei. Para onde o Senhor for, eu vou te seguir. Meus irmãos, para os verdadeiros discípulos de Cristo, a cruz é inevitável. Para os verdadeiros discípulos do verdadeiro Cristo, ser crucificado com Cristo é inevitável. E ser ressuscitado com Ele e para Ele é a maior glória. Paulo, um discípulo e servo de Cristo Jesus, disse, o texto que nós lemos na nossa liturgia: eu já estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu não vivo para mim mesmo, mas eu vivo pela fé naquele que morreu por mim, ressuscitou, porque ele me amou, a si mesmo se entregou por mim. Nós vamos observar, meus irmãos, novamente o texto, e é muito interessante a forma como Jesus, ele revela os corações, e nós vamos perceber que o verdadeiro Cristo, ele só pode ser seguido por verdadeiros discípulos. E o verdadeiro discípulo não é aquele que apenas tem o conhecimento real sobre Cristo, mas é aquele também que experimenta na sua vida uma obediência imediata ao seu chamado. Em outras palavras, Jesus também não pode ser seguido por discípulos que colocam prioridades terrenas à frente de suas responsabilidades eternas. No versículo 59, Jesus disse a um homem: siga-me. E aquele homem diz assim: Senhor, me permita primeiro sepultar o meu pai. E é interessante, meus irmãos, que nós vamos ver que aquilo que Jesus vai falar é o que vai revelar o coração desse homem, não o que ele fala. É o que Jesus responde que revela, de fato, o coração daquele homem. No primeiro caso, não foi o que ele falou, mas aquilo que Jesus respondeu que revelou onde estava o coração dele. Meus irmãos, algumas palavras, elas trazem consigo o peso do seu significado. Ser cristão significa literalmente ser um pequeno Cristo. E isso tem um peso. Subtende-se que um cristão, ele não é apenas alguém que segue a Cristo, mas é alguém que se parece com Ele. Pelo menos esse é o alvo da vida dele. Quando a autoridade de Israel, eles olharam para Pedro e para os apóstolos,
logo após a ascensão de Jesus Cristo, eles reconheceram que aqueles homens, eles estiveram com Jesus. Não necessariamente por aquilo que eles falaram, mas por aquilo que eles demonstravam. Como nós já vimos, nesse texto nós temos 3 discípulos em potencial. Mas esses 3 discípulos em potencial, eles são expostos. Nós temos aqui muitos discípulos de Cristo. Nós temos muitas pessoas aqui que seguem a Cristo. Mas é o que Cristo fala que expõe os nossos corações, não são as nossas declarações de fé nele. Por isso que o que mais importa para todos nós não é o que nós estamos sentindo, falando ou pensando sobre ele, mas sim aquilo que ele fala sobre nós, em sua palavra. Por isso a palavra de Deus ela é tão importante para expor os nossos corações. Mas não é interessante, queridos? No versículo 57, que nós vimos domingo passado, nós temos o primeiro homem, e ele toma a iniciativa. O primeiro discípulo em potencial, ele toma a iniciativa. Ele diz a Jesus, eu vou te seguir. O segundo, ele não toma a iniciativa, ele não fala, Jesus o chama. E aqui nós já vimos de cara, de pronto, 2 verdades eternas que o Senhor já nos ensinou. Seguir a Cristo, como eu disse hoje pela manhã, não é uma questão de voluntariado, mas é uma questão de convocação. Nós podemos ser voluntários para fazermos muitas coisas, inclusive na igreja. Mas os verdadeiros discípulos, eles não são voluntários, eles foram convocados. Eles foram chamados por Deus. E a segunda verdade que nós percebemos é a verdade da lição de hoje. Quando Deus chama o pecador, ele espera uma obediência imediata. Mas o que impedia esse homem de seguir a Jesus? O que impedia esse homem de seguir Jesus imediatamente? Assim como no primeiro caso, o pedido do homem, na verdade, aquilo que ele diz, não parece ter nada de errado. A declaração do primeiro homem não parece ter nada de errado. O que esse segundo homem fala também não parece ter nada de errado. Aparentemente é algo piedoso. Ele diz assim, o primeiro, eu te seguirei por onde for. O segundo, ele diz assim, Senhor, eu vou. Senhor, eu vou, mas primeiro deixa eu sepultar o meu pai. O que é de errado nisso? Qual o problema? Ele começa chamando Jesus de Senhor. E ele tem um pai que quer enterrar. E meus irmãos, quando nós observamos a forma como Pedro, Tiago e João, eles seguiram a Jesus logo depois de Cristo ter chamado os 3. A Bíblia diz que eles, deixando as suas redes, imediatamente seguiram a Jesus. Mas este homem, ele apresenta um contratempo. E o contratempo que ele apresenta é, o meu pai faleceu. Permita que primeiro eu sepulte o meu pai. Queridos, no contexto de Israel, o costume é que o funeral tinha que acontecer imediatamente à morte da pessoa. E é interessante porque se você tivesse qualquer responsabilidade, nenhuma responsabilidade que você tivesse superava a responsabilidade de enterrar alguém da sua família, ainda mais um filho enterrando o pai. Fazia parte da piedade filial enterrar o seu filho. E é interessante porque isso também não era apenas um dever, mas era um ato de bondade. O último ato de bondade e honra para com o seu pai seria enterrá-lo. Eu não sei se vocês vão se lembrar do profeta Elias. O profeta Elias, ele criou uma escola de profetas.
E de repente o profeta Elias, ele passou e ele lançou a capa em cima de Eliseu. E todos sabiam o que isso significava. Ter a capa do profeta lançada sobre mim seria a mesma coisa do profeta dizer, me siga. A primeira coisa que Eliseu faz ele diz na íntegra, me deixe beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu sigo você. Ele disse assim, vá. Só que Eliseu, ele não foi beijar o pai e a mãe. O texto diz que ele foi, matou 2 bois, chamou todo mundo, deu ao povo, se despediu do povo e depois foi. E Elias permitiu. Agora esse homem, meus irmãos, que é chamado por Jesus, ele tem algo aparentemente mais sério do que apenas se despedir da sua família. É mais sério. Me permita, primeiro, sepultar o meu pai. A pergunta que queimava no meu coração quando eu li esse texto. Se o pai dele morreu, o que ele estava fazendo na multidão? Diferente do que muitos interpretam, queridos. Eu não creio que o pai dele estava morto. E eu só encontrei um homem que eu li que crê dessa forma, mas ele já morreu. J.C. Ryle. Eu não creio que ele estava morto. É a resposta de Jesus, aparentemente insensível, que vai revelar a verdade presente nesse pedido. Versículo 60, Jesus responde, mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Sabe o que Jesus está revelando com isso? Em primeiro lugar, esse homem, ele não está pensando em enterrar o pai que morreu. Ele está pedindo para que Jesus permita que ele fique com o pai até que o pai morra. Eu tenho outras prioridades e o meu pedido está fundamentado. Ou seja, seria como se ele respondesse, Senhor, me deixe primeiro permanecer com as minhas responsabilidades terrenas, de cuidar do meu pai até o dia de sua morte, depois eu te sigo. Deixa acontecer algumas coisas que têm a ver com aquilo que eu planejei, depois eu vou. Não é assim que as pessoas falam? Quando elas são convocadas, muitas delas dizem, depois eu vou. Meus irmãos, o homem é tão louco, que muitos dizem assim, eu vou viver primeiro um pouco mais, aí depois eu sigo essa caminhada de fé. Só que a vida é muito curta, a eternidade é para todo sempre. Ele deveria se preocupar com a eternidade, não com a vida. Agora, a pergunta, meus irmãos, é o que esse homem, ele pensava sobre o Senhor. Porque o que ele fala para o Senhor, ele está mostrando tipo um atraso indefinido. Sabe quando você para o carro em algum lugar, e está escrito lá, não pare, e alguém sai e fala assim, você pode tirar o carro? E você fala assim, calma, é só um minutinho. Eu achei interessante esses dias, tempo atrás eu fui parar no local, só que eu sabia, eu não iria parar, consegui parar no local permitido, mas estava uma placa assim na frente da casa, proibido parar, mesmo que seja por um minutinho. Quanto leva um minutinho? Ninguém sabe. É indefinido. Esse homem, ele apresentou um atraso indefinido. Senhor, me deixe sepultar o meu pai, mas o senhor está entendendo? Eu tenho que cuidar dele. Quando ele morrer, eu enterro ele, porque senão ele estaria no velório. Ele teria que estar, ele não estaria na multidão. Porque a resposta de Jesus parece dura. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Você venha e me siga. O que isso disse sobre o Senhor na mente deste homem? Meus irmãos, quando ele diz isso, seria como se ele estivesse pensando ou falando assim, Senhor, me permita fazer o que eu preciso,
para depois fazer o que o Senhor pede de mim. Mesmo que ele tivesse chamado Jesus de Senhor, ele revelou no pedido dele que Jesus Cristo não era o Senhor para ele. O que o Senhor pede não é tão urgente assim. A obediência vai acontecer um dia, mas não agora. A obediência pode esperar, Senhor. Eu tenho outras prioridades, mas eu tenho justificativas. Queridos, ele não sabia, e infelizmente eu creio que muitos ainda não sabem, que Jesus ele não se apoia em nossas declarações, ele vê os nossos corações. Mas Jesus também revelou, com isso, que esse homem apoiava a sua obediência, que deveria ser imediata, em pessoas que não conheciam a vida que ele foi chamado para experimentar. Disse Jesus: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Quanto a você, vá e anuncie o reino de Deus. Ou seja, deixem que aqueles que não foram chamados façam o que qualquer um pode fazer. Quanto a você, que foi chamado para o reino, que foi chamado à vida, faça imediatamente aquilo que só os vivos podem fazer. Obedecer a Cristo só os vivos podem fazer. Enterrar um morto, os outros mortos fazem. O que Jesus está mostrando é o seguinte: eu te chamei para algo muito mais excelente. Eu te chamei para anunciar o reino. Eu te chamei à vida. E você quer permanecer entre os mortos. Você se lembra como Jesus conduziu os nossos corações naquela série de sermões sobre ansiedade? Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: não temam, pequenino rebanho, porque agradou ao Pai dar a vocês o reino. Isso significa vida, isso significa privilégio. Ou seja, se Ele nos deu o reino, o chamado dele para vivermos no reino e o reino e testificarmos do reino, é um privilégio que poucos têm. Mas a realidade é que muitos que foram chamados à vida preferem permanecer vivendo ainda com os mortos, porque não obedecem imediatamente, porque possuem outros planos, outros projetos, utilizam suas responsabilidades terrenas e colocam à frente de suas responsabilidades eternas. Por isso a obediência não pode ser transferida. Ela deve ser imediata. Queridos, segundo Paulo escreveu aos Coríntios, aqueles que são chamados por Deus recebem o grande privilégio de ter os olhos abertos. E esses conseguem enxergar a glória de Deus quando olham para Cristo. Isso é um privilégio. Mas aqueles que são chamados por Deus, eles têm um outro privilégio. Eles ouvem da parte de Jesus: me siga. E quando um discípulo que ouve da parte de Jesus, me siga, ele não obedece imediatamente, mas permanece entre os mortos, ele está negando o senhorio de Cristo na vida dele. Mesmo que ele diga: Senhor, eu vou obedecer, eu creio que o Senhor é o Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro me deixe cuidar das minhas prioridades. Nossas justificativas, meus irmãos, dadas a Jesus, não movem o seu coração. Não movem o seu coração. Sabemos que não se segue a Jesus como voluntário, mas como convocados
chamados e vocacionados. Mais uma vez eu quero repetir para você aquilo que eu disse domingo passado. Quem define o padrão é o padrão, não são os discípulos. Quando os discípulos eles definem o padrão da caminhada cristã, eles estão declarando que quem são os senhores são eles e não o Senhor. Há uma diferença, irmãos. Uma coisa é crer em Jesus, outra coisa é seguir a Cristo. Crer exige apenas fé. Seguir a Cristo vai um pouco além. Seguir a Cristo é viver o que nós cremos. É a mesma coisa que seguir a Ele. E isso exige obediência imediata. Segundo Tiago, isso é a fé na prática. Agora, olha que interessante, essa fé, seguir a Cristo, só é possível para aquele que crê em Cristo como seu Senhor. Eu estou tentando, na dependência do Senhor, a levar você a entender que não é quando você diz para Jesus, Senhor, que revela que você crê nisso. É quando você coloca empecilhos para segui-lo imediatamente naquilo que ele te chamou para ser e fazer. Paulo disse aos Coríntios, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Antes de aplicar, queridos, essa mensagem, que aparentemente é uma mensagem exortativa, mas para mim é uma mensagem consoladora, porque não nos deixa no lugar confortável, que muitas vezes tem a ver com a morte, do que com a vida que Deus nos deu em Cristo. Somente vivos podem fazer aquilo que vivos são chamados para fazer. Jesus não espera que mortos façam aquilo que ele concedeu aos vivos fazer. As nossas responsabilidades terrenas são mais urgentes que as nossas responsabilidades eternas. Muitas vezes, as nossas desculpas são apenas impedimentos para fazermos aquilo que o Senhor confiou a cada um de nós. A segunda verdade muito clara que o Senhor nos mostra aqui é que as nossas responsabilidades terrenas, preste atenção nisso, as nossas responsabilidades terrenas são exatamente o ambiente em que o Senhor espera que a nossa visão do reino se manifeste. Eu vou tentar explicar para vocês. O que o Senhor nos ensina é que Deus nos chama a uma obediência imediata para que o sigamos e manifestemos que nós estamos seguindo Ele exatamente no lugar em que Ele te colocou. Exatamente diante de suas responsabilidades terrenas. É nesse ambiente que o Senhor deseja que você manifeste que para você Ele está em primeiro lugar. Isso começa na minha casa. Eu tenho responsabilidades terrenas na minha casa, com a minha esposa, a esposa com o seu marido, a mãe com os seus filhos, os filhos com os seus pais. Nós, no contexto da nossa família, nós temos responsabilidades terrenas, e diante dessas responsabilidades terrenas que nós vamos revelar quem é o nosso Senhor.
Porque se nesse ambiente das nossas responsabilidades terrenas, nós estamos manifestando que aquilo que o Senhor confiou a nós como vivos, cidadãos do reino, se nós estamos buscando viver isso, diante das nossas responsabilidades terrenas, nós podemos confiar que estamos seguindo o verdadeiro Cristo. No seu trabalho, é o lado de fora. A faculdade, o curso, os vizinhos, os seus relacionamentos externos, é o lado de fora. Agora, se em seu trabalho, no seu trabalho, ou se o seu trabalho tem sido um impedimento para seguir a Cristo, naquilo que Ele confiou a você e não a outros, você precisa, querido, avaliar as suas prioridades lá no seu trabalho. Não é para você fazer como muitos crentes fazem. Deu um intervalo lá, eu vou ler a Bíblia. No seu trabalho. Fora do horário do almoço. No seu horário de trabalho, você é alguém que está o tempo todo lendo a Bíblia. Você está roubando o seu patrão. Diante de sua responsabilidade terrena, você não está revelando que você é um discípulo de Cristo, porque ali você tem que servir ao seu patrão como se fosse a Cristo. Não à vista dos homens, mas pensando, eu estou servindo ao Senhor. E não é lendo a Bíblia, é fazendo o que você foi chamado para fazer lá, sendo o exemplo. Se em sua faculdade, se em seus planos, se você percebe que você tem afetado, ou que os seus projetos estão afetando o seu chamado de seguir a Cristo, fazendo o que os outros não podem fazer, porque os outros não estão vivos. Você precisa rever o que você está fazendo com aquilo que Deus colocou diante de sua mão, de suas mãos. Você precisa rever os seus planos, os seus projetos. Se você é um cidadão do reino, você é chamado a obedecer imediatamente. É a sua identidade eterna que vale mais do que a sua identidade terrena. Você não é um advogado cristão. Você é um cristão que se tornou, pela graça de Deus, um advogado. A sua primeira identidade não é o que está na sua carteira, é aquela que está no seu caráter. Você não é um engenheiro cristão, você é um cristão que se tornou um engenheiro. Você não é uma cristã. Você não é uma esposa cristã. Você é uma cristã que se tornou uma esposa. Você não é um marido cristão. Você é um cristão que se casou e se tornou um marido. A sua primeira identidade tem a ver com a vida. Porque muitos têm a outra identidade e estão mortos. E por último, eu gostaria de enfatizar essa lição, porque tem exatamente a ver com a resposta de Jesus. O Senhor nos coloca em lugares e em circunstâncias para fazermos o que somente os salvos podem fazer. Se vocês lerem, meus irmãos, a última carta de Paulo, nós já observamos esse texto, 2 Timóteo. Paulo, muitas vezes, ele vai dizer para Timóteo, tu, porém, ele vai mostrar a realidade de muitos homens, ele vai mostrar a realidade do sofrimento, ele vai mostrar como muitos homens lidam ou lidavam com o sofrimento, com a dor, com a perseguição, mas o tempo todo Paulo fala, tu, porém,
A mesma coisa que Jesus fala para esse discípulo. Os mortos, deixe que os mortos sepultem os mortos, tu, porém. Ou seja, você não. Deixe que os outros façam o que todos fazem, você, porém, não. Jovem, você não. Todas as mulheres fazem, você não. Os outros homens também são assim, os maridos todos são assim, você não. Tem responsabilidades que o Senhor confiou a você e você não pode transferir. Mas você coloca, e você tem que tomar cuidado, querido, para não colocar diante de Jesus justificativas que não são. Aquilo que o Senhor confiou a você é para você. Não adianta você transferir para outro, dando justificativas a Deus. Não são justificativas, são desculpas para não obedecer imediatamente. Deixa que os mortos sepultem os seus mortos, você, porém, proclame o reino de Deus. Os mortos não podem fazer o que os vivos são chamados para fazer. Esses sermões, esse é o segundo, tem me despertado muito. Vocês se lembram como eu terminei domingo passado o sermão? Difícil, né? Uma semana. Eu terminei assim. Você é um verdadeiro discípulo do verdadeiro Cristo? Só tem duas possibilidades de respostas. Sim ou não. Quando eu estava estudando o sermão para pregar, e eu cheguei no final, quando eu disse isso para mim mesmo, eu disse assim para o Senhor: não. Não. Eu não sou um verdadeiro discípulo do verdadeiro Cristo. Porque eu ainda tenho muitas coisas para crucificar, que muitas vezes eu não considero dignas de cruz. A partir daí ficou claro para mim, agora você está me seguindo. Então, meus irmãos, esse sermão não é um sermão duro, ele é um sermão real. O Senhor chama os vivos para a vida. E esses são responsáveis para fazer o que somente os vivos fazem. Qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós somos letárgicos para obedecer imediatamente. Tem algo que o Senhor já falou para você, meu querido. Quando Ele disse para você, me siga, o Senhor já falou para você. E você está transferindo, dando justificativas para obedecer imediatamente. Não seja letárgico para obedecer a Deus. Não seja letárgico. Onde o Senhor colocou você para agir como vivo. No seu ambiente de trabalho podem ter 10 pessoas, e somente você como vivo ali. E você quer viver como morto? Você quer viver como os outros? Na sua família, talvez só você tenha experimentado o chamado de Cristo ao reino, à vida. E talvez você esteja sendo letárgico para obedecer imediatamente ao chamado de Deus para ser a diferença. Não tenha medo da cara feia que vão fazer para você. Não tenha medo do que podem dizer para você. Você foi chamado à vida. Você foi chamado para fazer o que vivos fazem. Deixe que os mortos sepultem os mortos. Deixe que os mortos façam o que os mortos fazem. Você vá e anuncie o reino de Deus, porque você foi chamado
para experimentar a vida. Não perca tempo querendo ser e fazer, meu querido, minha querida. Ser e fazer o que os mortos são e fazem. Você não é como eles. E eu não estou falando que você é superior. Eu estou falando que Deus te deu uma visão que os outros não têm. Você tem esperança. Você tem certezas. Você tem convicções. E as convicções que as pessoas que estão ao seu redor têm, nem convicções são. Mas muitas vezes nós temos medo de obedecer imediatamente. Porque nós temos medo das reações das pessoas. Deixe os mortos com os mortos. Você anuncie, porque você foi chamado à vida. Você não está morto. Não dê desculpas para obedecer. Não dê desculpas. Obedeça imediatamente e assuma a identidade de vivo quando estiver diante do seu pecado. Eu disse hoje pela manhã, santidade a Deus é resposta, não é conquista. Eu não busco fazer coisas certas para receber um elogio de Deus. Você não vai receber. Você não vai receber um elogio de Deus porque você se esforça para fazer o que é certo. A busca por viver de acordo com a vontade de Deus é uma resposta ao chamado dele. Se você entende que ele te chamou, obedeça imediatamente. Ele te chamou para a presença dele em oração. Por que você tem dado desculpas e justificativas? Senhor, eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso. Por isso que não dá. Não podemos. Não temos condições de dar justificativas para Deus. Eu já disse para os irmãos, a frase daquele pastor, se eu não me engano foi John Piper: louvado seja Deus pelo Facebook, louvado seja Deus pelo Instagram, porque no dia que estivermos diante do Senhor, eles serão a prova de que nós não tínhamos tempo para orar. George Whitefield, eu estou terminando, ele disse: este é o caráter do verdadeiro servo de Cristo. Ele se esforça para seguir a Cristo em pensamento, palavra e atitude. Antes de te dar esperança bíblica, eu preciso perguntar para você: quais são os nomes de nossas desculpas? O nome da desculpa daquele homem chamado por Jesus era o pai dele. Eu tenho responsabilidades no meu pai, eu tenho que cuidar dele. Não posso seguir o Senhor agora. Permita que depois que ele morra eu vá. A resposta de Jesus é interessante, porque Jesus não responde. Jesus insiste. O texto não fala que Jesus... vem cá. Deixa eu explicar para você. Senta aqui. Vamos lá no Café Conceito. Um aconselhamento bíblico para você. Olha, seu pai não morreu. O texto fala que Jesus insiste com ele. E o que Jesus fala, meus irmãos, que insensível. Deixe os mortos sepultar os mortos. Você vá e anuncie o reino de Deus. Não dá para negociar com desculpas diante daquele que sonda os corações. Sabe por que eu não falo com aquele meu irmão? O senhor sabe. Sabe por que eu tenho dificuldade com aquela irmã? O senhor sabe. Jesus não vai chamar você para tomar um cafezinho e de forma mansa dizer para você: você precisa.
Não. A obediência é imediata. A obediência é imediata. É como Pedro, Tiago e João, deixando as redes, imediatamente seguiram a Jesus. Quais são os nomes das suas desculpas? Posso te dar um conselho? É o mesmo que o Senhor me deu. Não perca tempo tentando dar justificativas para não obedecer. Obedeça. Obedeça. Sabe por que eu não sigo a fé evangélica? Os homens dizem, minha família, né? Não vão entender. Eu conheci pessoas, não uma, mas que tinham dificuldade de vir aos domingos no culto, porque dizia assim, é difícil, vá que eu entre. Na igreja lá passa um conhecido meu, da fábrica. Imagina como é que vai ser a semana. Eu vi você entrando lá na igreja dos crentes lá. Esses não podem seguir a Jesus. Esses não podem. Sabe por quê? Porque esses se apoiam em outros para obedecer. Sabe por que eu não obedeço? A minha esposa. Sabe por que eu não obedeço? O meu marido. Sabe por que eu não obedeço? Tenho meu filho. Sabe por que eu não obedeço? Eu tenho uma dificuldade. Sabe por que eu não obedeço? Obedeça imediatamente. Se ficou claro o chamado de Jesus, largue tudo. E nas suas responsabilidades terrenas, manifeste que Ele é o seu Senhor. Pague o preço. Pague o preço. Quais são as responsabilidades eternas que o Senhor confiou a você, mas você tem dado justificativas para transferir? A minha luta como pregador é tentar ser o mais parecido com Jesus, na forma como Jesus não apenas transmite, mas na forma como ele explica aquilo que ele transmite. Jesus, ele sempre demonstrou que a obediência a ele, o seguir a ele, é algo de fato radical. Se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o e joga-o para longe de ti. Jesus não está sendo literal. Jesus, ele usa uma figura de linguagem chamada de hipérbole, que dá uma ideia de exagero. Sabe para quê? Para mostrar o peso. O peso. Se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o e lance para longe de ti, porque é melhor entrar cego de um olho no reino do que todo o corpo padecer no inferno. Jesus, o amor em pessoa, disse isso. E nós muitas vezes ficamos tentando negociar a nossa obediência com Ele. Urgência e seriedade. Mesmo que a nossa velha inclinação, e aí eu quero te dar esperança, mesmo que a nossa velha inclinação deseje aquilo que ainda ofusca a nossa visão de urgência, é necessário lutarmos, meus irmãos, é necessário lutarmos para deixarmos para trás aquilo que já deveria ter ficado para trás. Você ainda está trazendo com você algo que já deveria ter sido crucificado com Cristo. Quando Ele chama alguém, Ele chama para obedecê-lo imediatamente. Pastor, as minhas responsabilidades terrenas, elas têm sido um impedimento para mim. Coloque-as diante do Senhor. Sabe por quê? Talvez você tenha que deixar esse trabalho. Talvez você tenha que abandonar os seus projetos, mudá-los. Talvez você tenha que deixar algo
imediatamente. Mas sabe qual é a minha tranquilidade? É saber que o Senhor já revelou a você o que já deveria ter ficado para trás. E isso para você tem sido uma justificativa para obedecê-lo, para não obedecê-lo imediatamente. Eu comecei esse sermão falando sobre a realidade do mundo, falando sobre a realidade da volta de Cristo iminente, a realidade da grande apostasia, a realidade da manifestação do iníquo, a realidade do aumento da iniquidade, do esfriamento do amor. O profeta Joel, ele disse assim para Israel: toquem a trombeta em Sião, soem o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, ele está próximo. Joel capítulo 2, versículo 1. Queridos, infelizmente, e eu vou terminar, infelizmente para muitos a volta de Cristo será uma surpresa. Mas eu estou falando de crentes. Eu estava pensando nisso essa semana. E eu imagino muitos crentes dizendo assim: Senhor, já? Não terminei o que eu queria. Eu amo a vida. O Senhor deu a vida. Eu amo a vida. Eu queria viver mais. Tem tanta coisa. O meu castelinho já está quase construído. O Senhor não quer que os seus discípulos sejam pegos de surpresa. O Senhor quer que os seus discípulos sejam pegos esperando. Esperando. Mas o seu trabalho está te deixando muito distraído, não é mesmo? Os seus projetos estão deixando você muito distraído, não é mesmo? Os seus sonhos, eles são sonhos tão sonhos que você não consegue perceber que seguir a Jesus é muito mais elevado que qualquer coisa. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Se apresse. Se apresse, pois o Senhor, Ele está voltando. Amém, irmãos? Amém. O Senhor está voltando. Amém. Louvado seja Deus, porque Ele está voltando. A sabedoria de Deus em Eclesiastes 9:10 diz: tudo quanto tiver a mão para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, para onde você vai, não há obra, não há projetos, não há conhecimento, não há sabedoria alguma. Seja fiel naquilo que Deus confiou a você. E enquanto estivermos ouvindo sobre rumores de guerra, enquanto estamos ouvindo sobre guerras, os sinais visíveis que já estão sendo mostrados há um bom tempo, façamos, meus irmãos, minhas irmãs, o que somente os vivos podem fazer. Lá, amanhã, tem mortos precisando ver em você vida. Não viva como se ainda estivesse morto. Senhor, permita que eu sepulte primeiro meu pai. Respondeu Jesus. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Quanto a você, vá e anuncie o reino de Deus. Talvez o Senhor esteja chamando você essa noite para segui-lo. Mas eu já sigo a Jesus. Não segue. Você segue, mas você estabeleceu um padrão
da sua caminhada cristã. E esse padrão não é ele, é você. E nessa noite o Senhor está falando, deixa os mortos sepultar os mortos, você vem e siga. Mas talvez haja alguém aqui que pela primeira vez entendeu, ouviu o Senhor chamar pelo nome. Obedeça imediatamente. Não comece a criar justificativas na sua mente para não seguir a Jesus. Porque não há coisa melhor viver a vida de Cristo. Muito melhor do que continuar vivendo a vida dos mortos, que não é vida.